Olá, irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor, nesse dia maravilhoso, 1º de abril de 2023. Amém, irmãos? Palavra viva e eficaz do Senhor. Glória a Deus. Peço a bênção do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Data especial, a bênção do Senhor. Glória a Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 1, ao capítulo 20, versículo 20. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel, das ofertas queimadas do Senhor, e da sua herança comerão. Por isso não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes, a receber do povo, dos que oferecem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista e sirva no nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. E quando chegar um levita de alguma das tuas portas, de todo o Israel onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão além das vendas do seu patrimônio. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todos aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Porque essas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem daquilo que disseram. Eis lhes suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: Como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu as possuíres e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da terra que te dá o Senhor teu Deus, para a possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirá em 3, e isto será para que todo homicida se acolha ali. Este é o caso tocante ao homicida, que se acolher ali, para que viva. Aquele que por engano ferir o seu próximo, a quem não odiava antes, como aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo, e este morrer,
aquele se acolherá a uma dessas cidades e viverá, para que o vingador de sangue não vá após o homicida, quando se enfurecer o seu coração, e o alcançar por ser cumprido o caminho, ele tire a vida, porque não é culpado de morte, pois eu não odiava antes. Portanto, te dou a ordem dizendo, 3 cidades separarás. E se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te dar toda a terra que disse daria a seus pais, quando guardares todos esses mandamentos que hoje te ordeno, para cumpri-los, amando ao Senhor teu Deus e andando nos teus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades, além dessas 3, para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Mas havendo alguém que odeie o seu próximo, ele arma cilada e se levanta contra ele e o fere mortalmente, e se acolhe a alguma destas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão buscá-lo, e dali o tirarão, e o entregarão na mão do vingador de sangue, para que morra. O teu olho não o perdoará, antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Não mudes o limite do teu próximo, que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberás na terra que te dá o Senhor teu Deus para a possuires. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca da transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem e o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Quando saíres à peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: Ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vai, torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro o consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não desfrutou? Vai, torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vai, torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vai, torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta com o seu coração. E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te achares a alguma cidade para combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que, se te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo o homem que houver nela passará ao fio da espada. Porém, as mulheres e as crianças e os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti,
e comerás o despojo dos teus inimigos que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixará com vida. Antes destruí-la-ás totalmente. Aos heteus, e aos amoreus, e aos cananeus, e aos perizeus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que não vos ensinem a fazer conforme a todas as suas abominações que fizeram os seus deuses, e porque contra o Senhor e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, colocando nele o machado, porque dele comerás, pois que não o cortarás, pois o arvoredo de campo é mantimento para o homem, para empregar no cerco. Mas as árvores que souberes que não são árvores de alimento, destruí-la-ás e cortá-la-ás, e contra a cidade que guerrear contra ti edificarás baluartes, até que esta seja vencida. Amém, irmãos? Livro de Lucas, capítulo 9, versículo 28 ao versículo 50. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e, entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus se achado só, e eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar. Só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse a seus discípulos: Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si, e disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e los proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Amém, irmãos?
Livro de Salmo, o Salmo 73, versículo 1 ao versículo 28. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, e eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus, e as suas línguas antes pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio eles espremem. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhe espremem. E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavei a minha mão na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensavas em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase num momento. Ficam totalmente consumidos de temores, como um sonho quando se acorda assim. Ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Amém, irmãos? Provérbios 12, versículo 10. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.